Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Gravando para vocês, hoje é sábado, dia 15 de agosto de 2026. Agora já é de noite, gravando aqui para vocês. Hoje de tarde eu não gravei nada. Eu gravei ontem para vocês o dia todo e hoje não deu certo de gravar desde de manhã porque estava bastante barulho por aqui. Mas graças a Deus agora é, normalizando ali, falta pouco, aí não vai ter mais tanto barulho, porque aí parece que vai dar uma pausa, depois vai voltar novamente. E eu vim contar para vocês como que foi hoje aqui. Hoje foi um dia bastante difícil para mim até de falar para vocês. Hoje foi um dia que não consegui ser forte na alimentação. E eu gostaria de falar esse assunto porque tem muitas pessoas que passam por isso também, ansiedade, acaba exagerando em comer certos alimentos porque não consegue e não é forte o suficiente de conseguir ir contra esse mal mesmo, porque eu acho que é um mal que a gente não tem força. E eu sou bem honesta em falar isso para vocês, porque vocês vê, né, que o peso vai subindo, as pessoas vê pela barriga, pelo rosto, e não é algo que eu queira estar. E quando vê, aconteceu e você se sente mal. Mas eu vim só relatar mesmo, porque não adianta a gente ficar se martirizando por algo que passou, porque é como eu disse para vocês, o que passou não tem como mudar. E, e principalmente o passado da gente, né? E hoje eu vim falar para vocês que eu consegui identificar o que tinha me levado a... Eu vou deixar sempre passando aqui na tela, gente, porque esse assunto, ele gera um pouco de... vocês sabem, né? Quando a gente trabalha aqui no YouTube, trazendo a vida da gente ou qualquer assunto, a gente tem que aprender a falar o que a gente pode e o que a gente não pode falar aqui dentro. Então hoje foi um dia que foi acontecendo coisas aqui. Na verdade, aconteceu ontem uma coisa e aí me deixou bem magoada. E a maioria das vezes a gente que lida com sentimentos, com emoções, e a gente acaba comendo exagerado, se sentindo mal, porque assim, eu queria ter o controle para ter o emagrecimento, sabe? Emagrecer corretamente. Eu tava hoje refletindo tantas coisas, sabe? A gente começa a olhar as fotos da gente, a gente começa a relembrar, né? Coisas que passou. Tem uma época da minha vida que foi um dos processos meus de emagrecimento que eu consegui focar 100%, sabe? Eu não tinha nenhum deslize. Porque, como eu disse para vocês, eu passei por uma situação e hoje eu passo por várias situações e ao invés de muitas coisas me impulsionar para frente, acaba me travando e me levando para trás. Então eu evito muitas coisas, sabe? Eu evito ver, ler, sabe? As coisas assim que principalmente vai mexer com o meu emocional e eu sei que vai afetar eu prefiro às vezes não acabar nem vendo, porque assim, não é que a gente vai procurando, vai aparecendo, tem pessoas que vai me mandando, eu já até falei, gente, não me mande nada, né, porque o importante é eu saber da minha pessoa, mas tem coisas que a gente não tem controle e acaba acontecendo da gente ver. E ontem eu vou falar mais ou menos para vocês, tá? Eu, quando entrei aqui no mundo da internet, a gente simplão, sabe, da maldade do mundo. Eu morava na roça e eu me sentia muito sozinha. Então eu fazia amizade com qualquer pessoa que chegava em mim e falava assim, eu sou seu amigo, então é meu amigo. Mas eu sinto sim que eu tenho pessoas que gostam de mim, que às vezes nem conversa comigo todos os dias, sabe? Mas eu sei que ali existe um sentimento
do bem, sabe? Uma pessoa que deseja o bem pra gente. Mas aí deixa eu contar pra vocês, tá? O que que aconteceu, por que que eu senti, por que que aconteceu isso comigo. Então, quando eu cheguei aqui na internet, eu achei que todo mundo seria meu amigo e todo mundo eu poderia desabafar, sabe? Poderia dizer da minha vida, poderia ir contando qualquer coisa, contando o que aconteceu, sabe? Desabafando, dizendo coisas à vontade ali para a pessoa. Só que aí, gente, com o tempo a gente vai entendendo que nem todo mundo quer o nosso bem, né? E aí isso não é de agora, sabe? Isso, assim, era uma amizade, tá, gente? Que me seguia há bastante tempo na internet, depois virou muito amiga. E eu comecei a contar, sabe? Contar muitas coisas que eu guardava dentro de mim. E eu achava que de alguma forma essa pessoa seria minha amiga. Na verdade, eu fui, né? E, e aí eu comecei a entender a maldade por trás de tudo aqui na internet, sabe? Após um acontecimento, e isso faz muito tempo. E ontem, infelizmente, eu vi algo que depois de muito tempo eu percebi que era essa pessoa. E eu não tive dúvidas até na junção ali, gente, dos nomes, né, que interpreta aquele nome todo. E eu consegui entender que era a pessoa que eu confiava, a pessoa que sempre achei que estaria do meu lado. Foi uma pessoa também que, assim, pelo jeito de agir na minha vida, eu acreditava que seria uma pessoa do bem, uma pessoa que gostava bastante de mim e, na verdade, nunca gostou, sabe? Só que existe sinais, sabe? Gente, eu não sei vocês, mas existe sinais que você não consegue. Você tá tão. é, tipo assim, tão confiável em alguém. Gente, pelo amor de Deus, assim, eu tô falando da situação que eu vivi meio por cima para vocês entender o que ontem despertou esse gatilho em mim que eu percebi e falei, não, esse sentimento não me pertence, eu não posso viver isso, porque isso já passou. Não, Mari, não relembre, mas eu contar para vocês. Então, uma pessoa, né, que me acompanha aqui, que também não é nossa que assim, amizade, assim, de conversar todos os dias, e viu e me alertou falando assim: ó, Marília, toma cuidado no que você fala para as pessoas, nem todo mundo quer o seu bem. E aí eu comecei a ver circular coisas que a gente conversava muito e que eu sabia que eu conversava só com essa pessoa. E ali, gente, foi algo assim, que baque, né? Mas não é algo assim, ai, nossa, vai acabar comigo, nada, gente, é assim. São situações que vai acontecer na sua vida particular que você acha que a pessoa vai te ouvir, vai, tipo assim, e isso não é de agora não, gente, é de algo há tempos atrás, é tipo quase 3 anos atrás. E aí, quando começou, né, a primeira pessoa a falar de mim aqui no YouTube, então foi ali que eu percebi que essa pessoa já estava ali no meio de perfis que não era com o nome dela. Não sei se vocês vão entender, mas eu quero trazer isso para vocês de uma forma que mexeu comigo, porque era uma pessoa que eu tinha como uma irmã, tá? Então, toda vez que eu vejo algo ali naquele perfil que eles me mandam, aquilo me rasga por dentro. Porque, na verdade, nunca houve uma amizade, né? Sempre houve uma maldade, uma coisa para desmemorializar, né? De dizer sobre algo que aconteceu comigo ali, levar para frente, enfim. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque a gente confia tanto que a gente esquece que nem todo mundo é como a gente. E aí, Marília, como que você percebeu, né? Eu percebi, gente, assim, que depois que eu percebi tudo, eu fiquei sabendo de tudo, e eu não tinha muita saída, né? Porque estava acontecendo algo e não tinha como eu digo para vocês?
não tinha como fazer muito ali naquela situação. Aí eu comecei a ter medo, né? A ter medo, porque aí depois que você descobre quem a pessoa é, né? Você começa a ter medo. E eu comecei a me fechar, porque eu sou uma pessoa assim, gente, na vida minha, eu nunca desejei o mal pra ninguém, mas é uma pessoa que fico muito magoada. E a mágoa só nos adoece, né? Eu conversei com uma moça, tem um tempinho já, e ela contou a história dela aqui no YouTube. Ela me segue aqui no YouTube, eu acho que pouco tempo, eu não sei. Mas é uma pessoa uma guerreira, que hoje está lutando, né, com uma doença, e ela veio contar o depoimento dela. Eu acho que ela vai até saber que eu estou falando com o que a gente conversou. E ela falou assim que muitas doenças que a gente tem é algo que a gente não conseguiu perdoar. É uma mágoa muito grande acaba adoecendo a gente. E no meu caso, gente, muitas coisas é. Só que isso não é uma hora para uma outra que você vai limpando tudo aquilo que fizeram na sua vida, não. É algo que vai aos poucos ali. Então, aí quando eu consegui me libertar daquele ciclo ali, eu me tranquei, sabe? Eu não tive reação, eu não tive nem coragem, assim, de falar também que eu fiquei sabendo que a pessoa era isso, que a pessoa era aquilo. Mas, Marília, como você teve a certeza? Foi em algo que um dia nós conversamos de madrugada só para ter certeza mesmo. E aí eu vi que aquilo que a gente conversou tava em menos de 15 segundos, menos de 15 minutos tava rodando já na internet. E ali eu já não tive mais dúvida mais, né? E aí, o que eu tive assim, ainda não é que eu continuei, ainda eu falei assim, poxa, por que essa maldade, né? Só que aí eu parei para refletir, gente, em tudo, sabe? Em tudo que a gente conversou, em tudo que a gente era como amiga. Hoje eu não desejo maldade, muito pelo contrário, eu desejo muitas bênçãos e que a pessoa, né, com o tempo, consiga se livrar desse mal que ela faz comigo, sabe? Que não é normal isso. Aí, eu tive a certeza que quando a gente conversava, a gente era amiga, entre aspas, eu falava muito da minha vida. Falava muito, gente. Falava. Aí quando não dava certo, quando acontecia discussão entre meu ex-relacionamento. Quando. Nossa, eu falava tudo que vocês imaginam. Só que a pessoa não falava nada da vida dela. A vida dela era só perfeita. A minha era um buraco sem fim. Mas a dela era perfeita. E aí, ontem, infelizmente, eu acabei vendo coisas e ainda falei, meu Deus, isso ainda não passou. Aí eu parei para pensar como a pessoa sempre me fala, né? Siga sua vida, deixa isso para lá. Olha, graças a Deus eu ainda tenho essa pessoa para me orientar nessa parte, sabe? Não veja, porque assim, muitas vezes eu não vejo, mas aparece, né? Acaba mandando para mim. E quando eu vi aquilo, sabe, eu percebi o quanto que eu me entreguei, sabe? Não me abri, mas a amizade, eu gostava da pessoa, respeitava e vou continuar respeitando o que eu vivi ali naquela amizade, mas eu cheguei à conclusão disso, sabe? Então, aquilo ali despertou um gatilho em mim, um gatilho, e quando eu lembro, eu sinto uma tristeza dentro de mim, sabe? Que não é bom sentir isso. E é como eu falei para vocês, eu vivo isso dentro de mim, mas graças a Deus tem pessoas muito bacanas, sabe? E que eu quero levar para minha vida toda também. Mas não foi só essa pessoa, mas existiu uma pessoa também. É, e eu só queria contar o que despertou esse gatilho de eu comer exagerado, me sentir mal. E aí, depois que aconteceu tudo isso, eu comi exagerado, mudou alguma coisa? Não, piorou. Piorou, porque eu fiz tudo certinho a semana toda e aí acontece isso e eu me senti mal. Mal mesmo.
E aí eu queria também aproveitar, deixar uma reflexão aqui para vocês, sabe? Quando você estiver passando por uma parte difícil da vida de vocês, quiser conversar com alguém, mas que seja com alguém que talvez você saiba que realmente é uma pessoa legal, mas o mais importante, sempre se abra com Deus, né? Com Deus, com Jesus e, enfim, era isso que eu queria contar para vocês. Então, um abraço, fiquem com Deus.